Bem, olá, tudo bem? Meu nome é Edgar e eu quero nesse momento aqui mostrar como se deve realizar uma análise de reabordagem cirúrgica não programada. Bem, se você não viu ainda o vídeo sobre análise de eventos assistenciais e busca ativa de eventos, eu sugiro que você, se não agora ou depois que assistir esse vídeo, você vá e veja esse vídeo. É um vídeo de 15 minutos que eu também preparei sobre análise de eventos assistenciais, e lá tem um fluxo de busca ativa de eventos assistenciais. Dentro das buscas, das formas de nós buscarmos ativamente os eventos assistenciais, uma delas é a análise de reabordagem cirúrgica. Ou seja, eu parto do pressuposto que, para que realize uma reabordagem cirúrgica não programada, é muito possível que eventualmente possa ter algo também não programado e que possa eventualmente ter um processo assistencial que possa, em alguma parte, ter sido melhorado. Então, dessa forma, eu sugiro que é muito interessante, muito importante que toda instituição que tenha um processo de qualidade atuante analise de maneira sistemática as suas reabordagens cirúrgicas. E como realizar essa análise? Como realizar essa análise de reabordagem cirúrgica é o que nós vamos discutir aqui. Então, o objetivo é buscar ativamente eventos assistenciais, certo? E eu vou descrever aqui como realizar essa análise. Na verdade, são 4 passos que você deve seguir para que você possa ter uma análise adequada de reabordagem cirúrgica. O primeiro passo é você descrever esse paciente, você identificar quem é esse paciente. E nada melhor do que começar pelas comorbidades. Eu insisto, pessoal, que geralmente as pessoas, quando elas começam a descrever um paciente, elas começam descrevendo pelo problema que o internou. Eu não acho isso errado. Só que eu lembro sempre que as comorbidades, elas estão cronologicamente antes do evento que o trouxe para essa internação. Então, por isso que quando eu faço uma análise, eu prefiro começar pelas comorbidades, porque aí eu já sei quem é esse paciente. Em termos de uma história, eu vejo esse paciente e aí agora eu vou ver o que foi que aconteceu com ele. Ou seja, eu já vou muito mais focado diante de uma comorbidade que ele já possui. Então, se você começa descrevendo pela comorbidade, é uma sugestão que eu dou, da mais grave para menos grave, e aquelas comorbidades que envolvem disfunções orgânicas, classifique as mesmas. Um exemplo aqui, eu tenho uma síndrome demencial e usei uma escala de ECOG para classificar qual é o nível de dependência. Um DPOC, e usei como exemplo aqui o Score Gold, uma cirrose, qual é o CHIDE, uma insuficiência cardíaca, qual é o NIR, enfim. Se você é uma comorbidade mais grave, descreva qual é essa comorbidade, tá? Então, esse é o primeiro passo, comorbidade, teoricamente ainda o paciente nem internou, é como ele era. Depois disso, eu vou descrever objetivamente o ocorrido até a reabordagem. Então, eu vou colocar pontualmente, exemplo, esse paciente foi admitido no dia 1º de julho, devido a um quadro de apendicite aguda. Foi feita a apendicectomia no dia 1º de julho. O paciente foi para a unidade de internação e ficou internado durante 2 dias, sem intercorrências. Ponto. Eu coloquei pontualmente qual foi a história clínica do meu paciente, certo? Então, é muito importante eu descrever objetivamente. Se for um caso mais crônico, eu posso descrever também mais detalhadamente. E também, se for um caso agudo, onde eventualmente essa história inicial tenha algum detalhe maior, eu posso descrever nesse momento. Vou dar um exemplo. O paciente procurou atendimento no dia 1º de julho. Foi visto que era uma dor abdominal e o paciente foi mandado de alta. Retorna no dia 2 de julho com novo quadro de dor abdominal, às 17 horas. Às 20 horas, é realizada uma tomografia de abdômen. A mesma é disponibilizado o laudo dela às 23 horas. Então, essa parte cronológica de tempo é muito importante também, a descrição no processo de reabordagem cirúrgica. Ela enriquece o caso, principalmente onde situações que tempo envolvem
possíveis deteriorações clínicas no meu paciente. Então, fique muito atento a essa situação de tempo de tomar decisão, em quanto tempo se tomou uma decisão, para que eu possa fazer uma avaliação mais adequada e mais assertiva. E sempre lembrando, eu realizar isso de maneira cronológica, tá? Após descrever o que ocorreu, e esse aqui é um ponto importante, pessoal. Geralmente, quando se fala em analisar a reabordagem cirúrgica, parece que todo mundo acaba aqui. Só se descreve o que ocorreu, descreve o que aconteceu. E aí, o que acontece depois? Então é muito importante eu fazer agora uma discussão do que eu encontrei. Não, pera, houve uma possível demora na tomada de decisão no pronto-socorro. Ou houve uma possível técnica cirúrgica que poderia ter sido uma outra diferente, ou uma deterioração clínica não reconhecida pela equipe, eu discuto isso. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção que essa discussão ela deve ser feita de maneira muito criteriosa, porque ninguém gosta de discutir conduta, e discutir conduta nós entramos num terreno muito espinhoso. Então é muito importante ter uma aproximação entre médico, enfermeiro, que vão realizar essa análise e nesse momento possa fazer um consenso dessa análise, ou seja, discutir de maneira mais adequada o que ocorreu. Então, a discussão é um momento muito crítico porque envolve conduta, muito crítico porque ele envolve condutas profissionais e muito crítico porque pode expor o colega ou o colega se sentir ofendido diante dessa conduta. Então, muito cuidado nesse momento para que você possa fazer esse detalhe com o intuito de analisar processos. Quais processos podem ser melhorados para que você possa ter uma cultura de justa e não uma cultura de culpar diante do ocorrido, tá? E por fim, a última etapa é diante do que você encontrou e que você discutiu, você propor ações de melhoria. Um exemplo é o paciente que fez uma tomografia digamos que foi um paciente que foi admitido, fez um primeiro atendimento, foi de alta, não tinha feito uma tomografia e não recebeu o laudo, e agora retorna 48 horas em pior cenário. Nesse caso aqui, eu posso criar um protocolo de liberação de laudo de tomografia, ou de resultado crítico de tomografia. Enfim, a discussão aqui é você propor ações de melhoria de processos que você identificou que eventualmente podem ter contribuído para essa reabordagem cirúrgica desse paciente, tá? Então, reabordagem cirúrgica, lembrando, além da descrição básica do paciente com as suas comorbidades, 3 pilares principais. Primeiro, descrever o que ocorreu de maneira cronológica, temporal, discutir essas práticas, que é um ponto bem delicado, onde eu devo ter uma maturidade da equipe para essa discussão. Pessoas que não têm maturidade não vão conseguir avançar numa discussão adequada e vão ter grande dificuldade na reabordagem cirúrgica. E terceiro, ações de melhoria para que, eventualmente, essa reabordagem, caso seja observado que ela não foi evitável, nós possamos fazer processos, elaborar processos que possamos melhorar para os nossos pacientes, tá? Espero ter ajudado você. Um grande abraço.